Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui quem fala é o Vitor Viller. Estamos ao vivo para mais uma aula da análise macro. Sempre um prazer estar aqui com vocês nessas noites, né? Esse horário aí de 8 horas tem sido um horário legal para gente, para fazer nossas lives aqui da análise macro. Antes de mais nada, né? Tá todo mundo me ouvindo? Me dê um feedback aí se está ok o áudio, está todo mundo conseguindo me ouvir perfeitamente. Dá boa noite aí, pessoal que já está ao vivo. Estamos mandando aí nossas comunicações e provavelmente mais gente vai entrar nos próximos minutos. Boa noite aí para o Isaac, Mariana, Cláudio, Carlos André, Marcos, Lucas, Tiago, show. Marcos, Rafael, obrigado aí, tá tudo certo com áudio. A voz da consciência já me falou aqui que tá tudo ok. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula ao vivo da Análise Macro. Análise Macro, uma empresa que está há 6 anos no mercado, né? Estamos comemorando, né? Antes de começar, queria dizer que setembro de 2021, estamos comemorando aqui internamente 6 anos de empresa no ar. Uma satisfação muito grande ter visto aí o mercado, né, de ciência de dados no Brasil ter crescido, ter chegado onde está, e a gente faz parte, obviamente, desse processo. Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre um tema que é bastante interessante, né? Que é a ideia de núcleos de inflação. Né? Vamos falar sobre núcleos de inflação, como construir esses núcleos com o R. Tá? Então, basicamente, a aula de hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos apresentar aí como que esses núcleos podem ser feitos usando como ferramenta principal o R, né? Vou mostrar, fazer aqui uma introdução a esse tema e vou também, obviamente, botar a mão na massa, como sempre, aqui nas nossas lives, né? Vou mostrar um pacote que nós desenvolvemos aqui internamente pela nossa área de produtos, que é o pacote núcleos, em que a gente consegue criar núcleos de inflação, aqueles núcleos que são acompanhados lá pelo Banco Central no R. Então, vou mostrar esse pacote e vamos falar também da turma especial do nosso curso de análise conjuntura que vai abrir inscrições hoje. Então é isso. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite, Rafael, Thiago, já falei, Nicolas, Rafael Fidelis, Bruno, Fagner, Guilherme, Rubicleis. Boa noite aí, pessoal. Só mais um pouquinho, né, enquanto o pessoal está entrando. Digam aí de onde vocês são, se são estudantes, se são professores, se são já profissionais de mercado, né, já são economistas, se já estão atuando, né, e se, obviamente, já usam o R aí nas suas análises. Queria conhecer um pouco aí, sempre é legal conhecer a nossa audiência, né? E, obviamente, como que vocês chegaram até aqui. Falem aí para mim, enquanto isso o pessoal vai entrando. Hoje a aula é sobre núcleos de inflação, né? Vamos ficar aí 1 hora e meia, mais ou menos. É uma aula bem, bem grande, bem complexa, que a gente vai ficar aí um bom tempo aqui com vocês, falando sobre esse tema, né? Esse tema aqui ao longo das próximas 1 hora e meia, tá bom? O Marcos Costa perguntou, boa noite, você vai disponibilizar esse PDF? O PDF vai ficar disponível, Marcos, lá no grupo do WhatsApp, tá? A gente tem um grupo no WhatsApp que faz parte desse lançamento, dessa aula de hoje. Então, se você ainda não é cadastrado, se cadastre lá. Vou pedir aqui a voz da consciência para colocar o link aí no chat, né? Para quem ainda não está cadastrado lá no grupo no WhatsApp, se cadastrem,
que ao final da aula a gente vai disponibilizar o PDF, a apresentação, para quem quiser, obviamente, dar sequência aqui no programa, tá bom? Beleza, o pessoal está interagindo aí. Vamos ver aqui de onde vocês são. O Cláudio Pondé, boa noite, Cláudio. Marcos é de Maceió, Alagoas, legal, terra boa. Aliás, eu estou planejando conhecer a tua terra, Marcos. Dizem que é uma cidade muito bonita e pretendo ir aí ou esse ano, né, ou no início do ano que vem. A Voz da Consciência que me falou aqui, colocou lá no analisemacro.com.br/link. Se você acessar esse endereço, você se cadastra lá no grupo e tem acesso aí ao final da aula ao material e, obviamente, a turma especial lá do nosso curso de análise de conjuntura. Tá bom? Felipe Almeida, atuário de São Paulo. Cláudio Sá, já é nosso aluno aqui. O Cláudio é lá da Data Science para Economistas. Rafael, de BH. Eli Haddad Júnior, de São Paulo. Professor e aluno aqui também da Análise Macro. Legal, Eli. Isaac, contador e acadêmico. Tiago, estudante lá da UFC. Legal, Tiago. Carlos André, estudante de engenharia elétrica. Metido a economista. Legal, Carlos. Lailson, lá de Brasília. Rafael Fidelis, engenheiro de controle. Legal. Tiago Souza, atua como assistente de pesquisa em avaliação de política pública. Foi aí que se encantou pelo R. Muito bom saber disso, Tiago. Marcos falou que é mestre em economia, trabalha lá com ciência de dados para automatizar relatórios com informações do IBGE, Anfávia, Bacen e tudo que puder ser coletado e transformado em sites. Muito bom, Marcos, muito bom. Guilherme, mestrando em economia, já usa R. Aline, estudante de economia da Católica de Brasília, legal. Boa, grande universidade, a UCB. Tenho muito boas recomendações e referências de lá. Obrigado, Aline, por estar por aí. Fabian, gerente de FPA, já usa R para construir alguns tipos de modelo. Muito bom. Fabian, de São Paulo, mestrado em economia. Cláudio Ponder, de Salvador. Tive na Bahia recentemente, Cláudio. Terra muito boa, adoro os baianos. Aliás, sou praticamente casado com uma baiana. Alex Fraga Souza, de Angra dos Reis. Maravilha. Marcos Vinícius, estuda na UNB. Juarez Júnior, UFMG BH. Legal. Gustavo, estudante de economia, estagiário da diretoria de dados e políticas públicas de Porto Alegre. Legal. Luan, BH, analista quant numa family office. Mariana Stamp, da Udesc, economia. Mariana é lá da Udesc. Legal, Mariane, bem-vinda aí. Tiago, aliás, Mariane, eu contratei um aluno seu, hein, para estagiário aqui na Análise Macro. Bem legal, o pessoal da Udesc está mandando bem aí. Tiago, estudante de economia da FRPE. João Cortapaz, estudante de economia, Universidade Estadual de Londrina. Legal. Muita gente do Brasil todo aí presente nas nossas lives. É sempre um prazer, pessoal, entrar em contato com vocês aí. Espero que a aula de hoje tenha aí bastante, sirva, né, para aprofundar ainda mais o conhecimento de vocês. Para quem ainda não conhece o R, que seja uma porta de entrada, né, para o R. R, como todo mundo considera, né, uma das principais linguagens hoje de programação voltada para análise de dados, né, junto com o Python, que também tem curso aqui na análise macro, e a gente vem divulgando nos últimos 6 anos o R como uma ferramenta que pode impulsionar a carreira de vocês. Então, como eu falei, né, hoje já está na tela aí, tem uma apresentação, vou passar aqui com vocês e a gente vai trocando uma ideia sobre esse tema, que é um tema caro, né, para os economistas, que é a inflação. Vamos falar sobre núcleos de inflação hoje, falar um pouco sobre alguns conceitos um pouco mais teóricos, né, sobre a inflação e depois
vão para a prática, mostrar lá o pacote que a gente desenvolveu aqui internamente na análise macro, tá? Então é isso, pessoal. Gabriela, da UFGD, Rodrigo, lá de Brasília, também da UCB, legal. Wagner, da UFRGS, Terra Boa, Porto Alegre. Saudade de lá, cara. Faz tempo que eu não vou a Porto Alegre. Bom, vamos lá. Então, Mariane, excelente aluno Cairê. Legal, Mariane. Vai ser o nosso estagiário aqui. Gostei bastante dele. Então vamos lá. Construindo núcleos de inflação com o R. Bom, para quem ainda não me conhece, né, sempre bom fazer aí uma apresentação. Meu nome é Vitor Viller, estou aí no mercado com análise macro já há 6 anos. Temos aí cursos de R, de Python, também damos consultoria em análise de dados. Sou bacharel e mestre em economia e atualmente sou especialista em data science. Provavelmente a gente abriu, né, o mercado brasileiro aqui, sendo um dos pioneiros na oferta de cursos de R. Já trabalhei um monte de coisa na área de consultoria financeira, macro, telecom, energia elétrica, enfim, já tenho uma rodagem bastante grande e há 6 anos estou aqui na análise macro, tocando esse projeto incrível que é difundir o uso de linguagem de programação para análise de dados, tá? Então, na aula de hoje, o que a gente vai ver? Vamos ver aqui, a gente vai aprender a construir medidas, né, de núcleo de inflação. A gente vai usar lá aquelas medidas que são construídas e acompanhadas pelo Banco Central, né, Banco Central do Brasil, mas obviamente toda a ferramenta, o ferramental que a gente vai aprender aqui hoje, ele serve para você criar N núcleos de inflação. Por exemplo, tem um núcleo que o mercado acompanha muito, né, que você pegar lá dentro do serviço, excluir passagens aéreas, né, que é um item que tem uma volatilidade muito grande. Então, com esse tipo de metodologia que vocês vão ver aqui hoje, é possível, né, fazer esse tipo de coisa. Então, atualmente, a gente tem aí 2 grandes subconjuntos, né, de núcleos. Tem os núcleos de exclusão, e aí cada uma dessas medidas de núcleo, elas vão excluir alguns subconjuntos de preços, né, lá do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que hoje é o principal índice de inflação no Brasil e serve lá como referencial para o regime de metas de inflação. E então a gente tem esses núcleos de exclusão, que você exclui alguns itens lá do IPCA cheio e constrói lá alguma medida de núcleo. Você também tem os núcleos estatísticos, né, em que a partir de alguma metodologia estatística você também retira, né, itens consideravelmente mais voláteis lá do IPCA e atinge um determinado núcleo, tá? Então, esses são os núcleos, né, os subconjuntos de núcleos que são acompanhados e divulgados, né, pelo Banco Central do Brasil. Relembrando, né, o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é aquele lá utilizado pelo Banco Central, né, para cumprir o regime de metas para a inflação. Quem conhece o IPCA já sabe como mexer, já usou o Sidra R lá para coletar os dados do IPCA. Digam aí no chat se já tem experiência com esse tipo de coisa, obviamente usando o R, né? Se já faz isso aí no dia a dia. É sempre importante saber se vocês já utilizam essas ferramentas. Falem aí para gente, por favor. O IPCA, esse índice lá de preço ao consumidor amplo, né, construído e divulgado pelo IBGE, faz referência lá para o regime de metas para a inflação, que é conduzido pelo Banco Central. Ele é construído de forma hierarquizada, né? Ele é dividido em grupos, subgrupos, itens e subitens. Então, atualmente, a gente tem lá desde agosto de 1999, 9 grupos, né? São alimentação e bebidas, habitação, artigo de residência, vestuário, transporte, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. Cada um desses 9 grupos vai ter um peso lá dentro do índice, né? E vai aglomerar, né, um determinado conjunto lá de itens e subitens.
tá? Bom, todos os meses, então, o IBGE calcula lá a variação, né, dos preços de cada um dos subitens desses grupos, né, em relação ao mês anterior e verifica lá o seu peso dentro do índice cheio. O peso, né, de cada um desses grupos vai ser definido mensalmente, né? Existe uma série lá, também divulgada pelo IBGE, desses pesos de cada um desses subitens em relação aos grupos, né? Em relação ao IPCA. E como que são definidos esses pesos, né? Esses pesos são definidos de acordo com a POF, a Pesquisa do Orçamento Familiar, que é uma pesquisa também lá do IBGE. Tá? E aí, o somatório, né, do produto entre a variação e o peso vai dar a contribuição de cada um desses subitens para a variação total lá do IPCA. Tá? Então, é basicamente dessa forma que o IBGE calcula, né, o índice de preços ao consumidor amplo. Fale aí para mim se vocês já conheciam o IPCA, já trabalham com ele lá dentro do R, se já automatizam, né, a coleta de dados ou tem que ir lá no site do Sidra, do IBGE, coletar manualmente ainda esse tipo de dado. Fale aí para a gente no chat, que é sempre importante, né, aqui para a gente saber se a galera já conhece formas melhores de coletar esses dados. Bom, esse gráfico aí, né, que a gente está colocando é o gráfico da inflação medida pelo IPCA. O IPCA é um índice de preços, né, ao consumidor, e a variação desse índice, né, vai dar o que a gente chama de inflação, né? A inflação nada mais é do que o aumento, né, desse índice ao longo do tempo, a variação desse índice ao longo do tempo. Então aqui a gente pode colocar o que a gente chama de inflação cheia, né? Ou seja, o IPCA, a inflação medida pelo IPCA ao longo do tempo, tá? Que vai representar o comportamento de todos aqueles subitens, né, que a gente comentou anteriormente. Em algumas análises, né, pode ser interessante não só pegar lá esse índice cheio, mas subdividir esse índice de acordo com algumas classificações, ou seja, reunir lá subitens e itens desse IPCA em determinadas classificações que não necessariamente vão ser aquelas representadas pelos 9 grupos lá divulgados pelo IBGE. Por exemplo, a gente sabe que aqui no Brasil existe uma peculiaridade, né, de que alguns preços eles não seguem necessariamente oferta e demanda. Eles são preços que são regulados em algum grau pelo Estado. Esses preços, a gente chama ele de preços monitorados ou preços administrados. Dessa forma, eles seguem uma lógica diferente daquelas que são os preços de mercado. Tá? Então, por isso, pode ser interessante a gente tratar esse tipo de preço, né, de uma forma diferente dos outros preços, que a gente chamaria de preços livres, né, que são regulados de acordo com a oferta e com a demanda. Tá? Então, é interessante reunir, né, esses itens e subitens de acordo com alguma outra classificação. Tá? Então, daí a lógica de você pegar lá não só o IPCA cheio, mas reunir em algumas classificações. Tá? O Banco Central, de novo, né, ele tem algumas classificações que ele constrói. Por exemplo, você vai ter aqui o IPCA cheio, né? E aí você vai ter os preços chamados livres, que representam esse peso aqui total, ele é variável, né? Mas em geral vai representar 74%, 75% do índice cheio, e os monitorados, que vão representar o complemento, 25%, 26%. Tá? Dentro desses livres, né, você pode ter outras classificações, alimentos, serviços, bens industriais, duráveis, semiduráveis, não duráveis e por aí vai.
Você também tem uma outra classificação dos preços livres, que é o contato que você vai ter com o exterior, que são os preços que em algum grau dependem lá do transicionamento com o exterior. Então vão ser preços que a gente chama de tradables, né? Ou comercializáveis, e os não tradables, os não comercializáveis. Vocês já conheciam essa classificação? Como é que é? Comentem aí no chat para mim, por favor, só para a gente saber como é que está a audiência, né? Se a audiência já conhecia esse tipo de informação. Falem aí para mim no chat. Bom, uma vez que você conheça, né, essas classificações aí do IPCA, a gente pode ver fatores, né, que influenciam a algum tipo de inflação. Por exemplo, a inflação de serviço provavelmente vai ter fatores que a influenciam que são diferentes daqueles fatores que influenciam lá a inflação de bens comercializáveis, tá? Ainda que, obviamente, ambas esses preços, né, reajam a fatores comuns, como a taxa de juros. Então, quando a gente fala de modelagem e previsão, né, desse tipo de dado, né, que é a inflação, a gente leva em consideração não a inflação cheia, lá como a gente conhece, como a imprensa divulga, né, mas a gente leva em consideração essas desagregações da inflação. E é justamente essas desagregações que a gente usa, né, para construir lá as medidas de núcleo, que daqui a pouquinho vocês vão ver na prática como isso é feito. O Igor Vinícius falou que não conhecia, então está conhecendo hoje, Igor. Falem mais aí, pessoal, se vocês façam como o Igor, já conheciam esse tipo de ferramenta, já conheciam o IPCA, já usam, né, o R para analisar o IPCA. Falem comigo aí, por favor, enquanto a gente vai trocando uma ideia. Hoje a aula é uma aula mais light, mais tranquila, para a gente ir trocando ideia realmente sobre esse que é um tema bastante importante, está na agenda do dia, né? A gente está vivendo um período com inflação não só alta, né, mas em aceleração, e é importante para quem trabalha com esse tipo de coisa saber exatamente como construir essas medidas de núcleo, né, e como, obviamente, usar as melhores ferramentas para isso. O Thiago falou que lá na economia a gente sempre ouve a sigla IPCA. Então hoje a gente está detalhando aí, Thiago, o que é esse bicho, né, chamado IPCA. Tá? Então, bom, aqui eu estou dando um exemplo para vocês, né, das classificações lá do IPCA. Por exemplo, a gente pode ter lá uma divisão no grupo de alimentos, né? A gente pode ter uma outra classificação que a gente chama lá de bens industriais, aqueles preços monitorados, né, que eu comentei com vocês, os tais preços administrados, né, que em algum grau você tem um contato com o Estado, né, o Estado regula lá esse tipo de bem, né, esse tipo de preço. Por exemplo, medicamentos, né, combustíveis, etc., são preços monitorados ou regulados. Preço de serviços também, né? É um outro tipo de classificação que você pode ter. O Marcos falando aí que faz uso de grupos, subgrupos, itens e subitens, mas na análise agregada. Ah, legal, não abre lá por item e subitem. A Aline falou que conhecia a composição do IPCA, mas agora pretende fazer análise com o R. Legal, Aline. Isso aí, tem que colocar o R no dia a dia. O Gilbert Queiroz, grande amigo, só vi na época da faculdade de estatística. Legal. Agora está aprendendo mais aqui, então, isso na prática. Maurício Medeiros, boa noite, sou economista. Já conheço o IPCA, mas não conheço o cálculo dos núcleos. Também tenho conhecimento do R em nível intermediário. O Gilbert sobre números índices. Legal. Isso aí, pessoal. Comentem aí se vocês já conheciam essas desagregações do IPCA, que isso é a matéria-prima, né, para a gente construir lá os núcleos de inflação que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Bom, como a gente falou, né, dado lá essas classificações do IPCA,
você vai ter dentro do IPCA alguns preços que eles são mais voláteis, eles vão ter variações mais voláteis, né? E aí, o que o Banco Central procura fazer com esse trabalho de construir núcleos? Ele procura se concentrar no que a gente chama de inflação subjacente, ou inflação, o core da inflação, que é a tendência inflacionária ao longo do tempo. Então, a ideia de um núcleo de inflação é justamente a de retirar do IPCA esses preços que são mais voláteis, que têm uma variância maior. E aí, com base nos núcleos, você consegue se concentrar nessa tendência da inflação ao longo do tempo, tá? Em termos conjunturais, né, toda vez que você tem uma variância muito grande de um determinado preço, você pode estar sendo exposto, né, a algum tipo de choque na economia. Por exemplo, quando você tem uma quebra de safra, algum problema lá no campo, isso afeta a safra, afeta os alimentos, e os alimentos vão ter lá uma determinada variação ao longo do tempo mais forte. Isso é muito comum, ainda mais agora que a gente está tendo inúmeras mudanças, né, climáticas. Então, para evitar esse tipo de coisa, né, se concentrar na verdadeira tendência da inflação ao longo do tempo, alguns núcleos retiram, né, esses preços mais voláteis. Tá? Então, essa é a ideia básica de um núcleo de inflação. Aqui na aula de hoje, a gente vai focar na construção de 7 medidas de núcleos, né, que são aquelas comumente acompanhadas por analistas, né, e também divulgadas lá pelo Banco Central. Tá? O que a gente vai ver aqui na aula de hoje, então, são aqueles grupos, né, núcleos por exclusão e núcleos estatísticos. Né? Vocês já conheciam essas classificações aí? Aqui eu vou dar um overview. Ó. Em núcleos de exclusão, a gente tem 4 tipos de exclusão. Tem o EX0, né, que é o núcleo por exclusão zero lá do Banco Central, que exclui justamente essa alimentação no domicílio e os tais preços monitorados. É um núcleo bastante acompanhado aí pelo mercado, justamente porque ele exclui aqueles itens, né, que eu falei, que geralmente tem uma variância muito grande. Né? Quem não lembra, né, de um problema na tomate, na batata, geralmente tem algum tipo de reportagem dessa na imprensa, né, colocando lá o vilão da inflação. Né? Então, esse primeiro núcleo aqui, ele justamente vai tentar excluir, né, essas classificações que são mais voláteis. Tá? Vocês já tinham visto esse tipo de classificação aqui, a exaustão? Comentem aí no chat para a gente saber como é que a gente está aqui, se a gente pode avançar mais ou tem que avançar menos. O Thiago falou aqui, comecei a usar o R por conta do Power BI, estou adorando, irei usar bastante nas aulas de econometria. Legal, Thiago. O outro Thiago, o xará dele lá, estou vendo as classificações pela primeira vez. Legal, Thiago. Maurício, tinha visto, mas não tinha entendido. Espero que você entenda hoje, Maurício. Então é isso, a gente tem lá os núcleos, que são núcleos de exclusão, tem o EX0, que exclui alimentos e preços monitorados, né? Aqueles preços que em alguma medida são reajustados lá, são autorizados a serem reajustados pelo Estado, né? Mas você tem outros núcleos por exclusão, que vão excluir determinados itens e subitens lá do IPCA. Tá? Por exemplo, o EX1, né, vai excluir lá cereais, leguminosas, oleaginosas e outros itens como combustíveis, né, que está na bola da vez, aí está tendo uma variação bem grande, né, dos combustíveis por conta lá dos preços das commodities, principalmente. O EX2 também vai tirar aqui alguns outros itens e subitens. O EX3 tira alimentação no domicílio, aparelhos eletroeletrônicos e por aí vai. Então, esses aqui são os núcleos por exclusão, que eles simplesmente excluem aqueles itens e reponderam os itens e subitens que continuam lá na classificação.
Então você vai ter um núcleo que simplesmente exclui os itens mais voláteis de acordo com cada uma daquelas classificações. Marcos Vinícius, sim, atualmente se refere à energia elétrica como vilã, exatamente. Energia elétrica hoje é uma das vilãs, né? A gente tem outros vilões aí, mas no geral sempre vai ter um preço ou outro que vai sofrer uma variação muito grande, né? Em geral, alimentos, um ou outro alimento, serviços, quando a gente estava lá com desemprego muito baixo, né? Lá em 2012, 2013, a inflação de serviços era muito alta e por aí vai. Então sempre você vai ter aí um vilão assim que é mais maior, né? E aí o núcleo, a ideia do núcleo é justamente se concentrar na inflação cheia. O problema, quando a gente vai ver, como a gente vai ver daqui a pouquinho, é quando todos esses núcleos, né, estão tendo uma variação também grande, que é o que está acontecendo agora. Tá? O Thiago falando, Power BI é ótimo, Power BI ajuda muito e tem integração com o R, né, como o Thiago lá, o teu xará, falou. O Alex Fraga Souza falando que é a primeira vez que está vendo. Legal, Alex. Espero que você curta aí esse tipo de aula. O Lailson Vilela fala que aprendeu a baixar dados do Sidra na análise macro. Legal, Lailson. Antes era só na planilha. Pois é, a gente tem aí a missão, né, de levar esse tipo de ferramenta para o Brasil, né? Como vocês viram, tem gente de todo o Brasil aí na nossa live. Então, além dos núcleos por exclusão, comentem aí, pessoal, se vocês já conheciam essas definições, né, de núcleo por exclusão e os núcleos estatísticos, né? Quais são os núcleos estatísticos? A gente tem três aqui, né? Média parada, em que a gente faz lá a exclusão, né, daqueles itens que estão mais voláteis, né, na distribuição, e tem o média parada suavizada, que você exclui essas caudas mais o percentil 80 e o percentil 20, né, que tem maior variação ou menor variação, e a dupla ponderação, né, onde os pesos, né, dos índices vão ser baseados lá na volatilidade relativa. Daquela pega lá uma janela, por exemplo, 48 meses, e redefine lá os pesos de acordo com a volatilidade. Tá? O Gabriel Ramírez falou que já conhecia, legal. Então, são esses os núcleos que a gente tem hoje divulgados lá pelo Banco Central. Toda vez que há uma nova POF, né, uma nova pesquisa lá do orçamento familiar, o Banco Central divulga uma nota técnica, um estudo especial ou um box lá no relatório trimestral, reponderando esses núcleos de acordo, né, com a nova POF. Né? A nova POF ela foi implementada em janeiro de 2020, né? E o Banco Central, lá no último relatório de inflação, no relatório de dezembro de 2019, ele fez lá um comentário sobre esses núcleos. Para quem quiser, está disponível aqui o link nos slides que a gente vai disponibilizar lá no grupo do WhatsApp ao final dessa aula, tá bom? Comente aí, pessoal, se já conheciam esses núcleos por exclusão e núcleos estatísticos e, obviamente, se já trabalharam com eles, né, dentro do R. Falem aí no chat com a gente, para a gente saber, né, se vocês já dominam ou ainda não esse tipo de ferramenta. Bom, como eu falei, né, a ideia do núcleo é justamente tentar suavizar essa variação do IPCA cheio ao longo do tempo. Então, se a gente olha em termos históricos, né, a gente vê que, de fato, o núcleo ele tende a oscilar menos, né, do que o IPCA cheio. Esse gráfico aí, a gente tem a meta de inflação, que é essa linha azul mais escura aqui, o IPCA, que é o azul mais claro, e a média lá daqueles núcleos, né, que a gente acabou de explicitar, por essa linha tracejada vermelha aqui. O que a gente vê é que, de fato, os núcleos, né, eles vão apresentar uma variação menor do que o IPCA cheio. O que a gente vê ainda mais
na conjuntura atual é que mesmo os núcleos, né, mesmo a gente tirando esses preços que oscilam mais, né, a gente vê que de fato mesmo os núcleos também estão tendo uma tendência altista nos últimos meses, né, de um ano para cá. E também estão acima lá da meta de inflação. Então, de fato, o que a gente vê é uma inflação persistente, né? E se os núcleos que retiram preços mais voláteis também estão apresentando uma alta, né? Uma tendência de alta nesses últimos meses, é porque, de fato, a inflação é um processo consolidado aí no Brasil. Não à toa, né, o Banco Central tem aumentado, né, a taxa básica de juros para tentar conter esse avanço aí da inflação ao longo do tempo. Então, essas medidas de núcleo, elas fornecem uma base para dizer se, olha, a inflação realmente está em elevação, né? Por quê? Porque o núcleo, enquanto medida que retira esses preços mais voláteis, ele se concentra na tendência da inflação ao longo do tempo. Se mesmo assim essa tendência está aumentando, representado aqui pela medida dos núcleos, é porque de fato você tem um problema inflacionário. Ficou compreendido esse ponto, pessoal? Falem aí para mim no chat se vocês entenderam a ideia de núcleo, né, em termos conceituais, e se ficou clara a explicação aqui dessa desagregação do IPCA para construir os núcleos. Falem para mim aí, por favor, me deem esse feedback. Bom, como a gente viu aí, os núcleos lá de exclusão, né, eles são mais simples, metodologicamente falando, né, porque basicamente você exclui lá um determinado conjunto de preços, né, de itens e subitens, e vai ter lá o teu núcleo, né? Só basta excluir e reponderar os preços que ficam, e aí você vai ter um núcleo de inflação. Os núcleos que a gente chama de núcleos estatísticos, né, é que tem uma metodologia um pouco mais complexa por trás. Obrigado aí, pessoal. O Alex falou que ficou claro, Maurício também ficou claro para ele, Aline, excelente, tudo certo, Tiago, sim, Jefferson, sim, Luiz, ficou claro, legal. Obrigado aí, pessoal, pelo feedback. Então é isso. Então você tem aí os núcleos por exclusão, que são mais simples, e os núcleos em que você tem algum tipo de adoção mais estatística. Eu vou mostrar aqui um pouco da metodologia por trás desses núcleos estatísticos. Por exemplo, o núcleo lá que a gente chama de médias aparadas, né, ele vai excluir lá da variação mensal vai excluir as variações mensais, né, que se situam lá acima do percentil 80, ou seja, as variações muito grandes e as variações também muito pequenas, que estão abaixo lá do percentil 20. Então, ela vai excluir, né, essas caudas do 80 e do 20 e vai se concentrar nos 60% restantes para calcular a variação mensal do núcleo. Por isso que é o núcleo por médias aparadas, né? Você vai basicamente aparar a tua distribuição e vai se concentrar naquelas variações que são consideradas mais normais, vamos dizer assim. Então, justamente com isso, com esse tipo de tratamento, né, você está excluindo aqueles preços que tiveram uma variação muito pouco normal, vamos dizer assim, tá? Daí a ideia de médias aparadas, você está aparando as médias. O núcleo, né, o núcleo de médias aparadas com suavização, vai fazer basicamente a mesma coisa, né? Vai excluir lá 20% das variações de preços, né, do IPCA, de ambas as caudas, tanto mais 80 e menos 20, né, do percentil 80 e do percentil 20, e vai suavizar ainda, né, as variações que sejam infrequentes e de grandes magnitudes. A diferença é basicamente essa. Além de
fazer lá um aparo, né, na distribuição, também faz uma suavização desses componentes que sejam que tenham variações mais infrequentes e de grandes magnitudes, tá bom? Por fim, a gente tem lá o núcleo de dupla ponderação. Esse tipo de núcleo, né, ele vai basicamente ajustar o peso lá de cada item, né, de acordo com a sua volatilidade relativa. Vai ter lá uma janela, né, por exemplo, de 48 meses, em que você consegue reponderar o teu peso, né, dando menos importância para aqueles itens que são mais voláteis. Então você reduz a importância desses itens se de fato nos últimos 48 meses eles tiveram lá uma volatilidade muito grande. Tá? Então a ideia desses núcleos estatísticos é também excluir itens mais voláteis, mas fazendo um tratamento um pouco mais sofisticado do que simplesmente excluir, né, aqueles grupos com variação maior. Tá bom? Então essas são aí as medidas de núcleo que são acompanhadas hoje em dia pelo Banco Central. Beleza, pessoal? Tudo claro até aqui? Alguma dúvida? Fale aí no chatzinho que a gente dá uma olhada. Então, falamos demais até aqui, né? Já falamos bastante em termos conceituais. Espero que tenha ficado claro essa parte. A gente vai aqui agora abrir o RStudio. Vamos para a parte mais prática da coisa, né? Que é abrir o RStudio lá e brincar aqui um pouco com as funções, né, desse pacote núcleos que a gente criou aqui internamente na análise macro, né, para poder construir essas medidas de núcleo que eu acabei de comentar com vocês. Tá? Bom, a gente contextualizou, né, a importância e por que os núcleos são importantes, quais são os conceitos envolvidos, né, dentro da ideia de núcleo, e agora a gente se concentra na ideia de construir esses núcleos de inflação com o R. Tiago falando aí, né? Ficou tudo claro, tudo certo. Obrigado, Tiago. Show. Bom, a ideia aqui é basicamente o trabalho interno aqui, né? Só para dar um overview para vocês, né? A gente criou um projeto lá do pacote do R localmente, depois a gente cria lá as funções, né, e os objetos que vão ser úteis, né, para explorar esse tipo de dataset, e aí a gente disponibiliza no GitHub para que seja instalado e utilizado dentro lá do nosso curso de análise conjuntiva. Então aqui, basicamente eu vou focar com vocês em compreender as funções desse pacote. Né? Então a gente vai ver aqui algumas funções desse pacote, como que o processo é feito, tá bom? Bom, a ideia aqui, né? A gente tem aí o pacote núcleos, né, que foi desenvolvido aqui pela nossa equipe de produtos, né? Está disponível no GitHub, num repositório privado, né, nosso aqui, da análise macro. E esse pacote ele vai ter algumas funções que vão calcular lá os núcleos a partir de itens e subitens lá do IPCA. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Né? Vamos explorar aqui algumas dessas funções e mostrar para vocês, né, como que a gente pode obter esses núcleos a partir lá dos itens e subitens do IPCA. Bom, vou abrir aqui o RStudio, né, já estou aqui com um script aberto, né, do R, e a gente vai povoar esse script aqui com alguns códigos importantes. Para começar, a gente precisa carregar alguns pacotes. Eu vou usar aqui o pacote pacman, né, e a função payload lá dele para carregar o pacote núcleos, que eu já instalei aqui, né, previamente, e o Tidyverse. Tá? Dou Ctrl Enter
carrego aqui esses dois pacotes e vou usar uma primeira função do pacote que a gente criou, que é, vou chamar de IPCA cheio. Eu gosto sempre de comentar, né, os scripts, carregar pacote, coletar e tratar dados desagregados do IPCA. Bom, para começar, a gente vem aqui, IPCA cheio, vou usar pacote núcleos, a função get IPCA. E aqui, como eu comentei com vocês, a gente vai pegar duas tabelas lá, a 1419 e a 7060. Por quê? Porque houve uma mudança, né, lá em janeiro de 2020, né, na POF. O IBGE passou a adotar a POF 2017-2018, né, para construir o IPCA. Então, se a gente pegar só uma, a gente só vai ter os preços lá a partir de janeiro de 2020. Eu quero uma série um pouco mais longa, né? Então eu vou pegar a POF anterior também, tá? Então estou pegando aqui duas tabelas e eu seto o argumento period igual, né, para pegar todo o período. Além disso, também vou usar aqui uma outra função do pacote chamado group desk, para criar lá dentro de cada um dos itens, subitens, os grupos, subgrupos a que esse item pertence, além dos códigos. Pode ser interessante, né? Saber lá se é um grupo, se é um subgrupo, como vocês vão ver já daqui a pouquinho. Então, essa função aqui, né, get IPCA, que a gente está rodando no código 9, ela vai lá no Sidra IBGE, né, que é esse site aqui, né, para quem nunca olhou, né, para quem nunca viu, o IBGE ele mantém um site aqui que é o Sidra IBGE, e aqui tem várias pesquisas, né, não apenas o IPCA, mas várias pesquisas, e que ele disponibiliza aqui diversas pesquisas produzidas pelo IBGE. Uma dessas pesquisas é o IPCA. O Fabrício falou que está sem áudio. Confirme aí, pessoal, se o áudio está ok, por favor. Thales Rebelo falando que o conteúdo é muito top. Obrigado, Thales. Esse pacote está no CRAN? Não, Gério. Esse pacote está no GitHub, tá? Já vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Pessoal, só me deem um feedback aí para ver se o áudio está ok, para a gente poder continuar aqui. Show. Beleza, a voz da consciência falou aqui que está tudo ok, vamos continuar então. Bom, então tem esse site aqui do Sidra IBGE em que você pode pegar aqui os dados de várias pesquisas, incluindo do IPCA, né? Você abre aqui, pega lá, por exemplo, eu quero pegar aqui a partir de janeiro, como eu falei, né? A 7060 ou a 7061, você pega lá os itens, subitens, grupos, subgrupos, etc., do IPCA. Só que essa tabela 7060, que foi a tabela que eu coloquei aqui, né, lá na função, ela só pega a partir de janeiro de 2020. Se a gente pega a tabela 1419, a gente está pegando também a outra POF, tá? Se vocês colocarem 1419 aqui, vocês vão ver uma outra tabela do IPCA, que é de janeiro de 2012 até dezembro de 2019. Então a gente está pegando as duas tabelas para ter uma série mais longa, tá? Então a gente pega essas duas tabelas, não tem a menor necessidade, né, de abrir o Sidra, eu só abrir aqui para poder mostrar para vocês de onde os dados estão vindo. Nós está usando uma API, né, lá do IBGE para coletar os dados diretamente aqui para o RStudio. Então, uma vez que a gente coletou esses dados, ele ficou salvo aqui nesse objeto IPCA cheio. Eu vou dar um view aqui, né, no IPCA cheio.
E aqui, ó, essa daqui é a tabela que a gente coletou lá. Esses dados aqui que a gente conseguiu, ó, a gente pega lá todos os índices, né? Itens, subgrupo, grupo, subitem. Então a gente vai pegar, por exemplo, o grupo lá alimentação e bebida, o subgrupo alimentação no domicílio, e vamos pegar esses grupos a partir lá de 2012, a partir de janeiro de 2012. Então se eu quiser ver lá o grupo alimentação e bebidas, eu posso pegar toda a tabela e depois fazer um filtro e ter lá uma série da alimentação ao longo do tempo. Então, eu consigo, né, acompanhar esse tipo de dado, esse tipo de série ao longo do tempo, tá? Bom, vamos dar uma olhada então num exemplo aqui. Vou pegar aqui, ó, o IPCA cheio, vou filtrar, botar aqui group igual a grupo e vou fazer um gráfico aqui. Vamos colocar no eixo X data, no eixo Y a variação percentual, né? E vamos dividir esse gráfico, né, por essa parte aqui, a coluna desk, né? Como a gente viu lá no View, a gente tem essa coluna aqui, né? Que é a coluna onde você consegue colocar lá todos os itens, subitens, grupos, subgrupos, etc. do IPCA. E a gente filtrou aqui, né, por group igual a grupo. Então a gente quer acessar aqueles 9 grupos lá que eu comentei com vocês no início, beleza? Então aqui eu coloco uma linha de online e uso a função faceWrap para dividir o meu gráfico pela variável, por aquela coluna desk lá. Scales free. E vamos ver que bicho que dá. Só colocar mais um negocinho aqui para ficar bonitinho. Legend Position, não. Fazendo isso, a gente vai obter um gráfico como esse. Então a gente tem aqui, ó, todos aqueles 9 grupos, né, que eu comentei: alimentação, habitação, artigo de residência, vestuário, transporte, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação, etc., desde lá de janeiro de 2012, tá? Então a gente tem aqui exatamente os 9 grupos lá do IPCA, uma série começando lá em janeiro de 2012. Com poucas linhas de código, a gente conseguiu aqui construir esse tipo de gráfico. Então é só um exemplo aí de como, ao usar esse pacote, né, a gente consegue facilitar e muito a vida lá do analista de economia, o cara que trabalha com esse tipo de dado. Não fica muito mais fácil, pessoal? Fale aí para mim, do que ir lá no Sidra, IBGE, baixar uma planilha aí no Excel, pegar tudo lá e depois construir um gráfico, né? Bem mais simples assim. Já conhecia esse tipo de coisa ou é a primeira vez que vocês estão vendo esse tipo de análise automatizada, né? Você vai coletar lá com uma função, usando uma linha de código para coletar os dados. Falem aí para mim, por favor, no chat. Beleza? E também façam perguntas, né, sobre o que a gente está vendo até aqui. O Cláudio pergunta como instalar o pacote. Então, Cláudio, esse pacote núcleos, né, ele está disponível aqui no GitHub. É um repositório privado lá da análise macro, na análise macro Pro, onde está disponível esse pacote núcleos.
e ele pode ser instalado com aquela função install_GitHub, tá? Análise, você coloca aqui, ó, se você não tiver aquele pacote remotes, você instala ele e com a função install_GitHub, você coloca lá o endereço, né, do nosso repositório, análise macro pro /núcleos, e instala esse pacote. A advertência, né, que esse tipo de pacote, como está no repositório privado, né, ele só vai estar disponível para os alunos lá do nosso curso de análise de conjuntura, que eu vou falar daqui a pouquinho como você pode se inscrever, tá bom? Continuando aí, Rafaela Silva falou que não conhecia, excelente. Thiago Souza, bem melhor. Bruno Almeida, faço no Python. Legal, Bruno. O Python também é uma outra opção, né, para fazer esse tipo de coleta automatizada. Então, com base nisso aqui, a gente tem, né, lá o IPCA, né, aberto por grupo, subgrupo, item, subitem, etc. Então, o que a gente fez dentro desse pacote, né? Esse pacote que eu estou mostrando aqui para vocês. A gente reuniu, né, aqueles itens, subitens, né, que eu mostrei lá em um slide, seguindo, obviamente, a metodologia do Banco Central, né, para cada um desses núcleos aqui, por exclusão, exclusão 0, exclusão 1, 2 e 3, e os núcleos estatísticos, né, a gente reuniu esses núcleos, as metodologias e criou funções para calcular esses núcleos diretamente no R. Então, por exemplo, aqui, aquele primeiro núcleo lá, né, que é o IPCA EX0, né, que exclui alimentos e preços administrados, a gente vai ter aqui uma função para calcular ele. Uma vez que a gente tem aqui o nosso objeto IPCA underline cheio, né, que contém lá os grupos, subgrupos, etc., as desagregações do IPCA, a gente pode calcular aqui, ó, calcular o núcleo IPCA EX0. Como que a gente faz isso? Vamos salvar aqui, ó, IPCA EX0. Núcleos, a gente vai usar aqui, ó, a função core adoc e vamos colocar alguns argumentos. Core EX0, que é para dizer para a função, né, qual é o núcleo que a gente quer calcular. A gente pode calcular o EX1, o EX2, o EX3, etc. A gente coloca aqui o data, que vai ser lá aquele objeto IPCA cheio, que a gente criou aqui em cima. Tá? Na sequência, a gente calcula sobre o que a gente quer, né, o nome lá da coluna change, PCT change. Depois, o peso, qual é a coluna do peso. Depois, código e a coluna de datas aqui, date. Feito isso, a gente dá Ctrl Enter e vai ter aqui o IPCA EX0. Então, a gente tem lá, ó, o IPCA EX0, que exclui lá alimentos e preços monitorados diretamente aqui com uma função. Então, a partir desse objeto, por exemplo, né, a gente pode gerar um gráfico. Usar aqui a função ggplot2, x igual a date, y igual a IPCA EX0. G-online. E aí a gente tem aqui a variação lá do núcleo. Tá? Então você veja que a gente tem a variação mensal do nosso núcleo diretamente aqui
no RStudio, tá? Ou seja, de novo, né, qual foi o passo a passo aqui? Só, como diria Machado de Assis, né, repetindo todo o processo. A gente foi lá aqui na linha 9 e 10, né, lá no Sidra IBGE, coletou as desagregações do IPCA, né, da tabela lá 14, 19 e 7060, reuniu todos esses dados aqui no objeto IPCA cheio, tá vendo aqui, ó, 53.227 observações e 8 variáveis. A partir disso, a gente calculou aqui com a função core adoc o núcleo, né, por exclusão zero lá, que exclui alimentos e preços monitorados, tá? Com isso, a gente consegue obter esse tipo de núcleo. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Obviamente, você pode criar N outros núcleos que você quiser a partir de uma função e ir adicionando lá o teu pacote, tá? O que torna o teu trabalho muito mais automatizado, muito mais limpo, né? Para você poder, obviamente, acompanhar esse tipo de coisa ao longo do tempo e ver lá como é que está se comportando a inflação, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vocês já tinham visto esse tipo de trabalho? Seja em R, seja em Python ou de outra forma. Não é bem melhor do que ir lá no Sidra IBGE, baixar uma planilha, transformar essa planilha depois em um gráfico, enfim, toda essa trabalheira, né, que você teria com Excel, com PowerPoint, etc., para produzir um trabalho. É bem melhor abrir aqui um script, né? Carregar um pacote previamente feito, você consegue lá calcular um núcleo, certo? Acho que é bem mais interessante. Falem aí para mim se vocês já tinham visto esse tipo de coisa ou se é a primeira vez que vocês veem esse tipo de trabalho. Bom, então o núcleo, o pacote, né, ele vai ter lá várias funções. Tem a core, a doc aqui que calcula tanto os 4 núcleos por exclusão. Então vamos calcular lá o IPCA EX0, o EX1, o EX2 e o EX3. Basta mudar aqui o argumento, né, esse argumento core aqui, ó, o EX0. Aí eu colocaria EX1, EX2, EX3. O formato é o mesmo, a função que você está usando é a mesma, né? Para calcular os núcleos por exclusão, né? Aqueles núcleos que basta você excluir lá um conjunto de itens, um subitem do IPCA e obter ele aqui. A gente também criou dentro desse pacote algumas funções específicas para calcular aqueles núcleos estatísticos que eu comentei lá anteriormente. O núcleo por média parada com suavização e o dupla ponderação. Esses núcleos estatísticos vão ter funções dentro do pacote para calculá-los de forma mais específica, tá bom? A gente vai mostrar já já. Então comente aí, pessoal, quero ouvir vocês. Mariana Crespo indica algum curso, material para aprender esse comando que você está usando o R. Mariana, fica aí que eu já vou falar sobre isso ao final dessa apresentação, tá bom? Já vou mostrar para vocês onde vocês podem aprender a fazer esse tipo de coisa aqui que a gente está fazendo, tá bom? O Thiago, primeira vez que viu, massa demais, obrigado, legal, Thiago, legal que você tenha gostado. Bruno, dessa forma é a primeira vez, maravilha, Brunão. É assim, cara, você está automatizando todo esse processo de coleta e construção desse tipo de ferramenta. Facilita muito, tanto para o cara que está no mercado, está trabalhando lá no mercado, e tem um monte de planilha empilhada e quer substituir esse tipo de coisa por uma ferramenta que seja mais produtiva, que tenha mais insight, que gere uma produtividade maior no seu dia a dia, quanto para o estudante, para o professor, que estão envolvidos lá em pesquisa, né, acadêmica e queira também transformar
a produtividade do seu trabalho. Dessa forma que a gente está mostrando aqui, né, o negócio é muito mais interessante, tá? Então vamos calcular aqui, ó, o média a parada, tá? Só para vocês verem aqui como que o pacote funciona. Então calcular o núcleo IPCA média a parada. A gente vai vou salvar no objeto IPCA_MA igual aqui. Vou pegar lá aquele meu objeto IPCA cheio que eu criei anteriormente. Sobre esse IPCA cheio, eu uso aqui, ó, um filter, boto aqui o group igual a item, para pegar só os itens, né? Porque lembra lá que no IPCA cheio tem item, subitem, grupo, subgrupo, etc. Então a gente pega só os itens e usa a função do pacote núcleos chamada core_MA. Bota aqui um ponto e aí a gente coloca aqui, ó, PCT change, que é uma coluna, 8 e date. Ctrl Enter. E ele calcula lá o médias a paradas, tá? Vai retornar aqui um table, né, com a data e com o valor lá do núcleo por médias a paradas. Sobre esse objeto, a gente pode fazer um gráfico. X igual a date, Y igual a IPCA_MA, G online. Beleza? Dou um zoom aqui, tá lá o meu núcleo por médias a paradas. Beleza? Então é assim, pessoal, o pacote funciona dessa forma. Obviamente que à medida que a gente vá implementando esse tipo de coisa, você pode construir outros núcleos. Dentro da corretora que eu trabalho, dentro do instituto de pesquisa que eu trabalho, a gente gosta de excluir passagens aéreas, né? Ver como é que o IPCA se comporta sem um item lá, passagens aéreas. Você pode criar uma função que segue a mesma lógica aqui dessa função que a gente criou, a core ad hoc, né? E calcula lá um novo núcleo, o núcleo da corretora XYZ, que exclui passagens aéreas. Eu não gosto do item combustíveis, eu quero tirar lá a energia elétrica do IPCA e ver como é que o IPCA se comporta sem a energia elétrica. Então eu crio lá um determinado núcleo, né, que exclui só energia elétrica do meu IPCA. Enfim, existem N núcleos, né, que você pode criar com base nessa metodologia que a gente está mostrando aqui e pode ser interessante, né, para você fazer esse tipo de trabalho, beleza? Então é basicamente assim que o pacote funciona, né? A gente mostrou aí para vocês na prática aqui, né, como que é possível utilizar o pacote núcleos, beleza? Então, a gente já está aí com 1h08, né, de live. Queria ouvir de vocês aí, ficou alguma dúvida, se esse tipo de conhecimento vocês já tinham visto. Quero ouvir de vocês. Se não é bem melhor do que trabalhar dessa forma, do que trabalhar lá usando o Excel, baixando os dados do IPCA do Ciro, e depois fazendo o gráfico, abrindo, né, cada um dos itens e subitens dentro lá de uma planilha Excel para poder criar um núcleo desse. Imagina a trabalheira que não dá fazer isso. Não é? Comentem aí comigo, para mim, pessoal, só para a gente ter esse feeling aí de vocês. Então, resumindo, né, como a gente observou aqui, uma vez que você criou e instalou o pacote, é muito fácil utilizar essas funcionalidades para criar não só aquelas medidas de núcleo acompanhadas e divulgadas pelo Banco Central, mas outra medida que a tua corretora, o teu instituto de pesquisa, a tua empresa lá
queira acompanhar, né? Esse tipo de facilidade só vai ser possível graças ao desenvolvimento de um pacote, que pode ser resumido em algumas etapas. Você cria lá uma lista, né, com as definições de itens e subitens que compõem cada um daqueles núcleos, de acordo com a metodologia do Banco Central, de acordo com a sua própria metodologia. Eu quero excluir combustíveis, quero excluir algum outro item que eu acho que seja muito volátil e por aí vai. Com base nessa lista, a gente vai criar funções para coletar e tratar os dados, e depois a gente cria outras funções para calcular cada um desses núcleos, utilizando lá os dados e as definições dessa composição. Tá? Comentem aí, pessoal, o que vocês acharam desse tipo de processo. Bom, nessa primeira etapa, né, a gente cria lá duas listas, uma para cada classificação do IPCA, definido pelo Banco Central, respeitando, né, a diferença lá do índice de acordo lá com as últimas duas POFs. Né, eu falei que você tem duas tabelas, né, uma tabela referente à POF mais nova, que é a POF lá 2017 e 2018, mas tem uma outra POF, que é a POF 2008 e 2009. Então a gente pegou as duas para criar uma série mais longa. E aí cada uma dessas listas vai ter lá os códigos dos itens e subitens que são provenientes do CIDRA e IBGE, seguindo as classificações do Banco Central. Tá? E aí, com base nisso, a gente cria lá uma função, que é aquela função getPCA, que eu mostrei para vocês aqui, né, para poder pegar os dados lá do CIDRA e IBGE. Essa função é que vai justamente pegar todos os dados, né, grupo, subgrupo, item, subitem, com base lá na API, né, que a gente tem com o IBGE. A partir dessa função, a gente consegue recolher e pegar e criar cada um dos núcleos, os núcleos por exclusão e os núcleos estatísticos. Tá bom, pessoal? Então, esse é o processo que a gente vê. Beleza? O Gilbert Queiroz tem um token para instalação do pacote. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá, Gilbert? O Jefferson, trabalhar com R Python são ferramentas que ajudam muito a resolver problemas, mas ainda tem empresas que usam Excel. Pois é, mas a gente está vendo justamente essa mudança no mercado, tá, Jefferson? Cada vez mais essas empresas que utilizam o Excel, outras ferramentas menos produtivas, vão ficar para trás. Que o futuro está no Data Science, na análise de dados e nessas ferramentas que a gente está mostrando aqui para vocês. Esse tipo de ferramenta já tem muita gente no mercado treinada nisso. A gente já treinou aqui na análise macro nos últimos 6 anos mais de 2.000 alunos, tá? São versados em R, conhecem esse tipo de ferramenta e estão no mercado. Hoje são analistas, economistas-chefes e por aí vai. E, obviamente, esse tipo de ferramenta tende a ser cada vez mais utilizada no mercado. Por quê? Porque aumenta imensamente a produtividade das pessoas. Tá? Bom, falei aqui tudo sobre isso. Essa aula que a gente acabou de ver aqui, ela faz parte lá do nosso curso de análise de conjuntura usando R. Esse tipo de conhecimento, né, que eu estou focando aqui para vocês, ele é focado em habilidades, né? Ou seja, ensinar as pessoas a tratarem dados, a coletarem dados, a tratarem dados e a usar esses dados de forma mais produtiva. Infelizmente, esse tipo de conhecimento, né, focado em habilidades, ainda não é ensinado em graduações e mesmo em MBAs, em especializações que cobram 10, 20, 30, 40. Já vi MBA no Brasil que cobra 70 mil reais e fica ensinando blá 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 para os alunos. Né? Então, aqui na análise macro, a gente há quase 5 anos, né, criou esse curso de análise de conjuntura usando R e resolveu esse gap. Vem treinando diversos alunos, né? Ao longo desses 5 anos, a gente já treinou mais de 400 alunos nesse curso específico,
de análise de conjuntura. Em todos os nossos 21 cursos que a gente tem, a gente já treinou mais de 2.000 alunos. E esses cursos são frequentados por estudantes de graduação e pós-graduação, professores das principais universidades do país, USP, UFRJ, Fundação Getúlio Vargas, PUC, etc. Tanto alunos quanto professores dessas faculdades foram e são nossos alunos. Mas, além disso, a gente também tem muita gente no mercado, bancos, consultorias, institutos de pesquisa, grandes empresas que são nossos alunos. E, em particular, eu tenho bastante orgulho de ter aqui entre nossos alunos diversos economistas-chefes de bancos, de corretoras, de assets, que foram e são nossos alunos que aprendem todos os dias esse tipo de ferramental que vocês acabaram de ver na aula de hoje, tá? E hoje a gente está abrindo inscrições, e aí já divulgando, né, o que o pessoal perguntou, então estamos abrindo inscrições para uma segunda turma da versão 5.0 desse nosso curso de análise de conjuntura usando R. Nós abrimos uma primeira turma desse curso lá em maio, diversas pessoas se inscreveram, a gente está terminando essa primeira turma agora, na próxima semana. Foi uma entrega que fizemos muito boa, a gente teve um overview bem legal, e entregamos essa primeira turma aí, que está lá disponível, né? São 30 aulas disponíveis aqui, eu vou entrar aqui para vocês verem, né? Do nosso curso de análise de conjuntura usando R. Os alunos tiveram a exposição a todo esse processo, né, de coleta, tratamento e apresentação de dados. A ementa do curso de análise de conjuntura eu já vou mostrar para vocês. Aqui eu estou mostrando a parte interna, né, do curso. São 30 aulas gravadas, todas disponíveis lá na nossa plataforma, que cobrem todo o processo de coleta do dado, uma coleta automatizada, usando APIs públicas, né, do IBGE, do Banco Central, do IPEA Data, de várias outras fontes de dados, para vocês terem essa coleta automatizada. Toda a parte também de tratamento desses dados é ensinada nesse curso, e a apresentação em PDF, uma apresentação em PDF, e também a criação de dashboards. Os alunos aprendem a produzir dashboards interativos, como esse daqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui, GitHub. Análise macro. Deixa eu abrir aqui o GitHub para mostrar um desses dashboards aí para vocês. Aqui é um da PMS, né, que a gente tem também um modelo lá de previsão, né? Mas os alunos do curso de conjuntura aprendem a produzir dashboards como esse, tá vendo? Todo o processo de coleta, tratamento dos dados é automatizado. Você pega lá ferramentas de APIs, né, públicas, trata esses dados e aprende a construir dashboards como esse. Então aqui, ó, já está todas as aulas, a gente faz uma introdução lá ao Shine, que é um pacote voltado para esse tipo de coisa, né, para a produção de dashboards, e ensina os alunos a construírem aqui, desde o início, desde a primeira etapa lá. Quem nunca viu esse tipo de trabalho, né, nunca produziu um dashboard na vida, vai aprender do zero a produzir isso. Então você aprende a tratar o dado, coletar esse dado, fazer a apresentação em relatórios PDF e também dashboards interativos, como esse daí que eu mostrei para você, tá? Então, para essa segunda turma do nosso curso de análise de conjuntura, que a gente está abrindo inscrições hoje lá no site, a gente vai ter disponível para vocês, né, 30 aulas gravadas de coleta, tratamento e apresentação de dados,
certificado de 90 horas, plataforma Tira Dúvidas exclusiva, todas as dúvidas lá individuais são tiradas nessa plataforma. Além disso, estamos disponibilizando um grupo fechado no WhatsApp para o network dos alunos e monitorias especiais via Zoom, né? São 12 monitorias que a gente previu aí para vocês tirarem dúvidas, conseguirem lá tirar todas as dúvidas com exercícios, produção desses dashboards, coleta desses tipos de dados, etc. Além disso, não conheço R, não sei R, posso fazer esse curso? Pode. A gente vai dar aqui como bônus também o nosso curso de introdução R, para quem nunca viu R, desde a instalação dos programas, dos pacotes, etc., até os principais pacotes lá para coleta e tratamento de dados. Então, tem o bônus 1 aí, que são as 12 monitorias, o bônus 2 é esse curso de R para análise de dados, e um terceiro bônus é diversos exemplos lá de como produzir gráficos no ggplot 2, que eu dei aqui uma palhinha para vocês, né? A gente fez aqui alguns gráficos hoje, e eu também dou como bônus aí um curso voltado só para isso, para a produção de gráficos. Tá? Então, essa segunda turma da versão 5.0, que abre vagas hoje, a gente vai abrir apenas 20 vagas, está dando a oportunidade para vocês conhecerem esse tipo de ferramenta do zero, não precisa ter nenhum conhecimento de R para fazer esse curso de análise de conjuntura, e além disso a gente está dando lá R$ 1.500 de desconto diretamente no site para as pessoas que comprarem. A gente vai deixar aberto lá até a próxima segunda-feira, até o próximo dia 13, as inscrições abertas para essa turma. Então abre hoje, quarta-feira, né? A gente está abrindo agora para vocês as inscrições e vai fechar lá na segunda-feira R$ 1.500 de desconto com todos esses bônus. Monitorias especiais via Zoom, curso de R para análise de dados e visualização de dados lá com ggplot 2. E quem comprar, obviamente, esse curso vai ter acesso lá a um token para instalar, né, esse pacote núcleos aqui que a gente produziu exclusivamente para os alunos desse nosso curso de análise de conjuntura. Um trabalho bem legal que a gente está desenvolvendo aqui internamente na análise macro, que vai ficar disponível aí para vocês que forem nossos alunos, beleza? Então, para quem quiser, é só entrar lá no site analisemacro.com.br e aproveitar essa promoção que a gente está fazendo. E esses bônus, são bônus incríveis, tá, pessoal? Mentorias especiais com a gente, curso de R para análise de dados, um super desconto de R$ 1.500 e também um curso lá de ggplot 2. Só vir aqui analisemacro.com.br, o link já está no chat aí, a Voz da Consciência já colocou, e vocês conseguem acessar o nosso curso de análise de conjuntura usando R, versão 5.0. Todo o programa está lá disponível no site, são 30 aulas, como eu falei, né, incluindo aulas expositivas, em que eu mostro um pouco de teoria, mas tem muito mais prática. São 18 laboratórios práticos, coleta, tratamento dos dados, toda essa parte que a gente viu hoje é detalhado e esmiuçado nesse curso, tá? Então, a gente vai ter aula lá, o programa do curso, a produção de dashboards, fundamentos estatísticos para quem não tem aí conhecimento. O que é uma variação mensal, o que é uma variação interanual, como que eu trabalho lá com sazonalidade, por aí vai. A gente faz lá na seção 3 uma fundamentação e passa por cada uma das áreas do que a gente chama de análise de conjuntura. Nível de atividade, mercado de trabalho, mostro como trabalhar com nível de atividade, contas nacionais trimestrais, IBC-BR, o ICVA, aquele índice Cielo lá de varejo ampliado, a PMC, PIM-PF, PMS, produção de veículos, etc. Tá? Além disso, a gente trata mercado de trabalho, PNAD, CAGED, a gente vê esmiuçadamente a inflação, o IPCA, essa aula que eu dei hoje para vocês aqui, ela faz parte de um conjunto mais amplo lá de aulas que tratam de inflação, tá?
e a gente vai fazendo esse tipo de tratamento e coleta de dados e mostrando para vocês como que tudo isso é feito com o R, tá? Vê ainda mercado de crédito, política monetária, política fiscal, setor externo, economia internacional, vê como que se constrói cenários macroeconômicos aqui na seção 22. Além disso, tem lá um trabalho de conclusão de curso, que é o que a primeira turma desse curso vai concluir agora na próxima semana, no dia 13. Eu vou dar uma aula lá para eles sobre trabalho de conclusão de curso, e que vai ficar disponível lá para quem quiser produzir um trabalho final envolvendo todo esse conhecimento que eles adquiriram ao longo do curso, tá? Então tá abertas as inscrições, sintam-se à vontade aí para fazer pergunta lá pelo grupo, pelo chat aí. Eu vou tirar aqui alguns minutinhos para tirar as dúvidas que vocês estão tendo, né, em relação a isso. E lembrando, né, são 20 vagas, a gente quer treinar vocês aí no que há de mais avançado em coleta, tratamento e análise de dados, numa turma especial que vai conter essas monitorias, 12 monitorias especiais para tirar dúvida, para fazer os exercícios, produzir dashboards e ter acesso a todo esse ferramental, tá? Além do nosso curso de introdução ao R e lá do curso de visualização de dados com o ggplot 2. Mandem perguntas, ficou alguma dúvida? Falem aí que a gente tira agora. Gilbert Queiroz, quem está em outro curso, não tem acesso a esse token, não? Não, Gilbert, esse token para o pacote núcleos, ele é específico para quem fizer parte, né, do nosso curso de análise conjuntura, essa segunda turma que a gente está abrindo inscrições agora, tá bom? Obrigado aí, Gilbert. Mais perguntas, pessoal? Oportunidade que a gente está abrindo aí para vocês, né, conhecerem esse tipo de ferramental. Acho que esse tipo de ferramenta vai realmente transformar a vida de vocês, né? A gente tem exemplos aí entre os economistas, bancos, estudos de pesquisa que já utilizam esse tipo de ferramenta. Vocês entram lá no Banco Inter, né? Todos os relatórios deles hoje são produzidos com R Markdown, de forma automatizada, né? Você não precisa mais perder tempo coletando dados, abrindo uma planilha Excel, etc. Não, você consegue automatizar e produzir esse tipo de análise aqui com a gente, tá? Aline Vidal, quanto tempo em média para concluir o curso? Então, Aline, isso daí varia muito de aluno para aluno, tá? A gente dá aqui 12 meses de acesso, tá? 12 meses de acesso para vocês concluírem, ou seja, você tem até um ano para concluir esse tipo de curso. Mas tem aluno que conclui em 2, 3 meses, todas as aulas estão lá. Se você se dedica aí 6, 8 horas por semana, você consegue rapidamente concluir esse tipo de curso. A gente ainda vai ter lá as mentorias mensais, né? Que você vai poder tirar dúvida, vai manter lá o ritmo de estudo. Então, acredito que 6, 8 horas por semana seja um tempo muito bom para você concluir em poucos meses esse tipo de conhecimento. E aí, concluindo, a gente te dá lá a certificação, né? Você fez lá o nosso curso de análise de conjuntura, vai te dar uma vantagem competitiva no mercado sem igual. A gente vê já, a gente recebe toda hora aqui na análise macro anúncios, né, de vaga pedindo conhecimentos de programação em R, né? Então, você com esse tipo de conhecimento vai ter acesso às melhores vagas do mercado, né? Por um preço ínfimo. Provavelmente, se você fizesse aí um MBA, uma pós-graduação, você não vai ver esse tipo de conteúdo que a gente está passando aqui, tá? E vai ter aí muita dificuldade para se inserir num mercado que está cada vez mais pujante, que é um mercado que necessita de gente que conheça ferramentas poderosas de análise de dados. Então, sem necessidade de conhecer R, a gente dá lá o curso de R para análise de dados, você pode parcelar em 10 vezes, tá? Então, pode
parcelar em 10 vezes sem juros, cartão de crédito, pode fazer esse curso de forma bastante tranquila aí, nos próximos meses, tá bom? Todas as aulas disponíveis, tem lá o nosso suporte para tirar dúvida, vão ter as mentorias para ajudar vocês nesse processo de aprendizado. Então é um curso realmente sem igual no mercado, beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Então é isso, estão abertas as inscrições para a segunda turma especial da versão 5.0 do nosso curso de análise conjuntura, tá bom? Vou ficar aqui só mais alguns minutinhos, se tiverem perguntas podem mandar, mas já a gente vai encerrar aqui a live, né? Estamos aí com 1h30 de live, como eu prometi lá no início, né? Ficaria aqui 1h30. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e, obviamente, se inscrevam no curso, né? Que vai fazer uma diferença enorme aí na vida de vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso. A gente encerra aqui a live de hoje. Obrigado aí pela atenção de todo mundo. O pacote Núcleos vai estar disponível aí para quem se inscrever, né, nessa turma do curso de análise conjuntura. E, além desse pacote, vocês vão ter acesso a diversas ferramentas, né, poderosíssimas para fazer análise de dados. Então é isso. Um abraço e até a próxima live.